11 horas e 41 minutos, de volta com Tribuna Livre. A gente segue por aqui com muita informação e já recebendo nos nossos estúdios o Padre Maurício, da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, para batermos um papo sobre a Semana Santa, esse período de Quaresma. Amanhã, Sexta-feira Santa, tivemos o Domingo de Ramos e o Domingo de Páscoa vem aí. Padre Maurício, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios, falando dessa data tão importante para o calendário religioso mundial, né? Tudo bem? Exatamente. Agradeço o convite, essa oportunidade de estar falando aí desse momento importante para nós cristãos católicos, né, de viver a Páscoa do Senhor, a Páscoa da ressurreição. Então a Páscoa ela nasce, né, com Jesus, é claro, mas Jesus celebrou, viveu, né, esse momento também na Páscoa judaica. Então nós temos raízes na Páscoa judaica, na celebração da Páscoa judaica, mas Jesus ele vive intensamente, né, aquilo que são as raízes da Páscoa judaica. Então, o que é, né, esses dias, né? Nós tivemos 40 dias, como você citou aí, a Quaresma, são 40 dias de preparação. Então, os domingos quaresmais são catequeses, onde nós vamos escutando aquilo que Jesus vai ensinando em relação àquilo que ele quer realizar. Talvez as pessoas hoje perguntem, mas o que Deus veio realizar, né? Na verdade, é umas perguntas que as pessoas fazem muito, né? Mas, poxa, aconteceu a Páscoa, Jesus já veio quase mais de 2.000 anos, né? Aliás, quase mais de 2.000 anos, mais de 2.000 anos. E como é que tá, né? Então, nós vemos aí umas realidades hoje difíceis, né? Como dos acontecimentos aí da mídia que nós estamos sabendo, situações que nos levam de novo a refletir, mas onde está Deus, né? Uma pergunta que as pessoas fazem, porque se Deus existe, né, se Jesus ressuscitou, se Jesus é verdadeiro, né, se verdadeiramente existe um Deus que nos ama, que está no meio de nós, por que tudo isso, né? Então, talvez a resposta está bem aí, né? Deus está presente. A realidade da Páscoa é isso, Deus se fez e ele se entregou a nós. Então, o que nós celebramos, né? Esses 40 dias de preparação, e agora, hoje, nós vamos entrar no que nós chamamos o Tríduo Pascal, que são uma celebração em 3 dias. Seria como se fosse uma missa mais longa, né? Então, nós começamos com o momento em que Jesus, hoje a última ceia, né? O Jesus instituiu. Por isso, a celebração de hoje ela tem 2 pontos centrais. A instituição da Eucaristia, quer dizer, Jesus ele se fez pão, é um alimento, né? Nós podemos pensar que um alimento, como você colocou aí, um alimento comum mundialmente. E ele se fez vinho, né? Ele se deu o seu corpo e o seu sangue para estar conosco. Então, ele vai instituir a Eucaristia e instituir aqueles que vão exercer esse ministério, que nós chamamos os sacerdotes. Então, hoje é o dia da instituição da Eucaristia e a instituição do ministro ordenado, que seria o padre. Então, o padre que faz a Eucaristia, porque Jesus vai dizer, fazei isto em memória de mim. E a promessa de Jesus, eu estarei convosco todos os dias, ela se realiza na Eucaristia. Então, nós começamos hoje com a cerimônia, né, da Quinta-feira Santa, que é chamada a Missa da Ceia do Senhor e do lava-pés, porque após a instituição, Jesus vai dizer, agora eu vou fazer um gesto com vocês. E esse gesto assusta os apóstolos. Como que pode um Deus, né? Como pode alguém que é para nós um rei, um senhor, levantar-se da mesa, levantar-se num momento importante, que a mesa é como nós estamos reunidos com os nossos amigos, né? Nós sabemos o anfitrião é uma pessoa importante. De repente, ele vai fazer um gesto de um escravo, porque na época de Jesus era comum, quando você chegava na casa das pessoas, lavar os pés era um significado, né, de purificação. Então, Jesus, e quem fazia isso eram os empregados, eram as pessoas que serviam a casa, e os chamados escravos, porque a gente sabe que existiam, né, na época, escravos, pessoas que trabalhavam para isso. E Jesus, ele levanta da mesa e começa a lavar os pés, né? Então, ele tem uma atitude de serviço, ele vai dizer, olha, faça isso em minha memória, quer dizer, nós cristãos somos chamados a servir os outros. E esse serviço é no dia a dia, né? Na vida. Então, é um serviço de amor. Eu faço bem para o outro sem querer nada em troca, né? E a dinâmica do mundo hoje é essa dinâmica retribucionista, né? Eu faço algo para você se você faz algo para mim. Então, nós vivemos hoje um mundo que está aí competitivo, né? Muito competitivo. E as pessoas, infelizmente, entraram numa disputa
para nós é muito alto, né? Onde nós queremos chegar? Às vezes as perguntas que fazem para nós, mas qual é o ponto máximo do ser humano? Então nós não somos super homens, né? Nós somos seres humanos e como seres humanos a verdade nossa está no amar e esse amor se concretiza no fazer o bem. Mas por que eu disse isso? Cadê Deus, né? A verdade, Deus nos ensinou isso, mas infelizmente o ser humano se afastou disso. Então, quando nós nos afastamos dessa essência nossa, que é amar uns aos outros, como Jesus vai dizer ao outro, faça isso na minha memória, ou seja, ame o seu irmão também, sirva a ele, faça o bem para ele, nós vamos acabando caindo no vazio. Então, gera entre nós um efeito contrário, né? Então, nós vemos pessoas hoje fazendo absurdos, porque falta Deus no coração. Então, não é Deus que abandonou o homem, não é Deus que não existe, não é Deus que não está aqui, somos nós que não acreditamos, não temos esperança, não temos mais fé, não confiamos mais no amor. E isso nos fere, causa em nós um grande vazio e automaticamente nós vamos atacar o outro. Então, o que está acontecendo hoje? Né? Pessoas que chegam a fazer absurdos, né? Que é um absurdo, né? E fere profundamente o outro, causando maior dor. Então, nós começamos hoje, nesse ensinamento de Jesus, depois amanhã às 15 horas, nós chamamos o momento da adoração da Santa Cruz, é o momento que Jesus morreu na cruz. Por isso essa celebração do tríduo, aquilo que eu disse, é uma celebração em 3 dias. Então hoje a missa não termina, ela continua. Amanhã às 3 horas da tarde, nós vamos lá escutar o momento. Jesus ficou do meio-dia às 3 horas da tarde. Veja o que Jesus fez, ele assumiu a maldade humana. Foi o mais alto grau da maldade humana Jesus viveu. Você imagina uma pessoa, Deus que se fez homem, que nos amou profundamente, foi trucidado na cruz. Eu indico para vocês assistirem, quem não assistiu, assistam, né, o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Ele retrata muito, né, ele é muito fiel ao Evangelho de São Mateus. Retrata bem essa realidade. Então amanhã nós revivemos isso no momento da Paixão do Senhor. E no sábado nós acompanhamos Jesus para a ressurreição. Nós temos a celebração da luz, nós temos renovamos o nosso batismo. Então, o cristão católico, todo ano, ele renova o seu batismo, né? Nós vamos acender, né, o círio pascal, vamos cantar o canto da Páscoa, vamos ouvir todas as leituras, desde Adão e Eva até a pessoa de Jesus, que vai falando da nossa salvação, do que Deus vem fazer na nossa vida, e vamos viver essa graça. Então, o tríduo pascal é quinta, sexta e sábado. Depois nós temos um momento devocional. Então, a nossa cidade, né, tem a graça, nós temos os jovens aqui da nossa cidade, o pessoal do Jovisa, que vai estar preparando para nós, é devocional, não está ligado ao tríduo, mas é um momento da gente estar vendo ali de uma forma teatral, de uma forma devocional, que nós chamamos a Via Sacra ou Teatro da Paixão. Então, nós queremos convidar vocês também. Convido vocês todos aqui, aqueles nossos ouvintes, a participarem do tríduo, quinta, sexta e sábado nas paróquias. Na minha paróquia, no caso, Nossa Senhora Aparecida, hoje às 19, amanhã às 15 e no sábado às 19 horas. Então é fácil de guardar. Hoje às 19, amanhã às 3 da tarde e no sábado às 19 horas o tríduo. Essa celebração em 3 dias. E convido vocês também à noite, na Sexta-feira Santa, participarem desse momento bonito, que os nossos jovens, né, eu vejo assim a esperança da juventude, né, eles estão ali, vão representar para nós esse momento bonito. Então, o que Deus veio fazer? Ele veio vencer a nossa maldade, né? Então, uma das grandes tentações, né, que Jesus sofreu na cruz é: você não é o Filho de Deus? Salvou a tantos, você ama tanto, você diz que é Deus, você fez tanto bem, desce da cruz, salva a si mesmo. Mas por que Jesus não sai da cruz? É uma das perguntas que nós temos que fazer. Por que Jesus não desce da cruz? Porque ali Jesus está pegando a minha dor, o meu sofrimento, a minha maldade, tudo aquilo que eu sou. Ele toma sobre si, então ele sofre, né? Ele sofre por nós e ele vence a nossa maldade. Por isso nós, católicos, né, não é o 7º dia, né? Deus descansou no 7º dia, olhou para trás e disse: tudo isso é bom. Jesus é o 1º dia da semana, ou que nós chamamos o 8º dia. Então, o domingo é o dia da ressurreição, quando Jesus vence o salário, né? O salário do pecado, qual é? Qual que é o salário do mal humano? O que é a paga do mal? O mal nos leva para onde? Para a morte. E essa Jesus venceu. Então, a morte não tem mais poder sobre nós, porque Jesus ressuscitou. Então, Páscoa é passagem
da morte para a vida. Então a morte, mesmo que nós vamos experimentar, porque é uma condição humana que entrou no mundo, vamos todos experimentar a morte física, mas só permanecerá morto aquele que não crê. Então Jesus veio para nos salvar. Eu digo sempre assim, só não vai ser salvo quem não quer. Porque Jesus já nos salvou. Então o bem é possível, o bem é real. Eu gosto muito de um sacerdote, né, ele foi um grande santo lá da década de 50, e ele dizia assim, para quem tem fé, não precisa de nenhuma explicação. Para quem não tem fé, nenhuma explicação é possível. Quer dizer, não adianta explicar, né? Então a fé é um dom, né, que a gente adere a uma realidade de bem. Então Deus está presente aí na nossa vida. A Páscoa é um momento forte, aí, como você citou, né? Mas e o ovo de Páscoa e o peixe, né? Talvez alguém possa me perguntar até também. As pessoas sobre elas isso, fazem a renúncia a alguma coisa que elas gostam muito durante o período de quaresma. É importante. Explicasse também a respeito. Isso, nós fazemos o jejum, que é como um domínio de nós mesmos, dos nossos instintos. Então o jejum é quando eu consigo ter diante de um alimento uma coisa que eu goste, né, eu consigo me frear, eu consigo controlar, é o autodomínio, né? Então, eu faço, por exemplo, um jejum de não comer carne durante a quaresma. Então, durante a quaresma, eu vou olhar para a carne e vou dizer assim, não, eu tenho poder sobre você, não você que manda em mim. Porque nós somos instintivos, né? A vontade, é claro, comer um churrasquinho, fazer uma festa, mas não é o momento, né? Então, a Sexta-feira Santa é um dia de jejum, é um dia que nós recordamos que Deus tomou sobre si as nossas dores, o nosso sofrimento. Então, a gente até percebe, parece o ar, né? O clima da Sexta-feira Santa parece um clima de silêncio, né? A gente parece que vê um silêncio no mundo, né? Então é um dia de jejum e oração, por isso nós nos abstemos de comer carne e fazemos jejum. Então a igreja nos pede isso. E por que do ovo, né? Do ovo de Páscoa? É uma pergunta interessante. Veja, o ovo é o símbolo da vida, né? Então, o ovo, ele gera, né? Dentro dele é gerado a vida. E Jesus também, ele gerou a vida. O sepulcro, né? Como se fosse aquele invólucro, né? Onde ele estava fechado, mas ele rompeu aquele sepulcro. Né? O sepulcro não teve poder sobre ele. Ele rompeu e deu um sentido novo à nossa vida. Por isso também nós católicos, né, acabamos aderindo aí o ovo de Páscoa. E o chocolate é bom, né? Chocolate é bom e nós celebramos também depois, né, da ressurreição, nós fazemos grandes festas, né? Fazemos o churrasco, estamos com os nossos amigos, abraçamos as pessoas e desejamos isso, né? Feliz Páscoa, quer dizer, uma passagem. Mas quero citar uma coisa importante, que essa passagem, ela não é só ali, né? Mas essa passagem é constante na nossa vida. Constantemente eu tenho que estar fazendo uma passagem da morte para a vida, ou seja, das trevas para a luz. Todos nós somos tentados, né? Todos nós passamos por momentos de situações que parece que nós estamos na escuridão. E o mal é uma concupiscência que está dentro de nós, né? Tem um padre italiano que ele escreveu um livro muito interessante, que se chama Boa Batalha, né? A batalha nossa do dia a dia, onde nós vamos ter que enfrentar aquilo que nós temos, né? Nós temos dentro de nós as tendências ao mal. E é uma realidade, que se eu for humilde e reconhecer, com Deus, né? Ele que vai me dar a luz. Por isso, Páscoa é passagem. Então, todo dia eu tenho que fazer essa passagem das trevas para a luz, das trevas para a luz. No momento que eu encontro essa luz, a minha vida se torna uma vida feliz, né? Podemos dizer, eu sou uma pessoa realizada, eu sou uma pessoa que vive o bem, né? Que vive bem e vive o bem. Então, acontecem muitas coisas boas. Então, é possível sim o bem, é possível vencer o mal. O mal não é nada diante do poder do bem e da bondade. Então, às vezes, Jesus falava assim, né? O reino dos céus é como um grãozinho de mostarda. Você não percebe, é tão pequeno, mas depois ele se torna uma grande árvore, né? Então, é assim, o bem que você faz, às vezes, dá a impressão que não é nada diante de tanto, né? É um ditado muito simples, né? Faz mais barulho uma árvore de que cai do que uma floresta que cresce, né? É um ditado muito simples, mas uma árvore que cai faz um rumor, né? Um barulho enorme, né? Mas aquela plantinha que está crescendo, 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 e tem tantas pessoas boas, né? Tem tantas pessoas trabalhando, tantas pessoas lutando, tantas pessoas cuidando da sua família, tantas pessoas dando a sua vida, né? Amando, né? Porque amor é isso, né? Fazer o bem constantemente. E que bom, né? Ainda bem que somos a maioria. O bem, né, é muito maior que o mal, né? Bom, o senhor citou a
a Via Sacra que vai estar acontecendo, a morte e a ressurreição de Cristo amanhã aqui em Três Lagoas, só para situar o pessoal que está acompanhando, vai estar acontecendo no centro da cidade, né? Na igreja, na paróquia de Santo Antônio, ali, Praça Ramos Tebet, paróquia Santo Antônio. Já está fechado aqui esse trecho desde hoje, onde a prefeitura vai estar organizando, uma parceria junto com o pessoal da Jovisa, né, que estão realizando. Exatamente. Então, é nesse local, a partir das 18 horas, nessa sexta-feira, para todo mundo poder acompanhar. Exatamente. Envolvido aí 60 atores, 120 aí pessoas vão estar compostas lá, colaborando, ajudando, enfim. Vai ser uma encenação muito bonita. Mais uma Exatamente, vez. que nos faz recordar essa beleza, né? E é bonito ver o empenho dos jovens, né? Como é bonito a arte, a cultura, a fé, a religião, que leva as pessoas a se envolverem em algo bom. Às vezes nós ficamos dizendo muito o que não podemos fazer, né? E eu penso que não é o que não podemos fazer, é o que nós temos de oportunidade para fazer. E às vezes as cobranças do mundo hoje são muito grandes, né? Ah, você não pode isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ah, você não é isso, você não... Não, é o contrário. Quais são as possibilidades para mim? Principalmente para os jovens, né? Tem tantas coisas boas aí, né? Que os jovens podem se envolver e estar fazendo, estar ajudando, né? Às vezes falta um pouquinho de nós adultos, né? Nós que estamos aí um pouco maiores aí na experiência da vida, eu não digo de idade, né? Porque idade é uma coisa muito relativa hoje, né? Até a idade cronológica, a gente sabe que a gente sofre, mas a idade psicológica é relativa. Mas a maturidade do homem está aí, a gente trazer, né, os que vêm atrás de nós a uma experiência, a dizer que vale a pena viver, né? Vale a pena ser adulto, vale a pena ser vovô, vovó, vale a pena ter o cabelo branco, vale a pena dizer assim, olha, eu realizei a minha vida. E isso, às vezes, os jovens olham para nós, né? Se eu não sou uma pessoa adulta realizada, o jovem fala assim, por que eu quero crescer, né? Por que eu quero me tornar vovô e vovó se o vovô e vovó quer se tornar adolescente? Então, nós precisamos entrar nessa beleza da vida, né? Meus cabelos brancos são sinais da minha experiência de vida, da minha sabedoria, da minha alegria. Então, também quero deixar um abraço para os nossos idosos, né? E não só os jovens, mas essas pessoas que viveram uma experiência, viveram em épocas diferentes nossas, porque a mudança, né? A mudança das épocas estão assim tão rápidas, a mudança de todas as situações, mas que estão ali, então que dão exemplo para nós de fé, de amor, de perseverança, de sabedoria e hoje até podemos dizer até de sustento, né? Quantos são os nossos avós que nos sustentam, né? Numa sociedade hoje instável economicamente, eu falo, né? Que uma sociedade instável, que a gente vive num balanço, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo e de repente nós temos pessoas que são referenciais para nós. Então talvez o padre quer pedir isso para você, né? Dá um abraço no teu vovô, no tua vovó, no teu pai, na tua mãe, diga para ele, Feliz Páscoa, obrigado pela sua vida, né? A sua vida é um dom para mim, você é um dom para mim, você cuida de mim, você me mostra que é possível ser feliz. E isso tudo vale muito a pena, viu? Padre Maurício, queria agradecer a sua presença aqui com a gente, com essas palavras tão bonitas, né, exemplificando para a gente, trazendo um pouquinho essa reflexão para a data de hoje, para a data santa, até a Páscoa, para as pessoas entenderem um pouquinho, porque o amor a Deus, o senhor vive isso todos os dias, as perguntas, né, que o senhor tem que responder quase que diariamente a respeito, onde está Deus, por que tamanha violência, porque as coisas estão acontecendo, onde Deus se esconde, porque o amor dele não está entre todos de maneira igual. Então são situações que as pessoas realmente elas precisam procurar, né, uma igreja e conversar a respeito desses assuntos tão importantes e oportunos, né, padre? E as pessoas não são más, nós não somos maus. É isso que nós temos que colocar no coração. Ninguém é mau. Nós somos vítimas de um mal. Infelizmente, né, é uma coisa que está aí, que aconteceu, né? Essa situação de Blumenau que nos entristece. E aí nós podemos pensar, mas por que Deus, né? Deus não está vendo? Né? E Deus já sofreu isso, né? A humanidade, ela tem né, quando ela se distancia de Deus, ela está onde? Ela está no abismo da escuridão. E ela é capaz de fazer coisas horríveis. Então, a nossa humanidade sem Deus, ela é vazia, ela é sem sentido. Então, nós nos unimos também. Aí vejo a dor, né? A dor é algo horrível. Eu imagino hoje,
né, o que pode estar sentindo, né, os familiares dessas vítimas. Verdade. E não só eles, mas são tantas vítimas de outras situações, porque essa é uma situação, né, extrema, mas quantas situações aí de dor nas nossas casas, na nossa família, né, são muitas as situações, né, que se for falar aqui do mal, de coisas ruins, eu acho que a gente tem uma lista assim enorme, mas a palavra de esperança é essa: não perca a esperança. É possível amar, é possível fazer o bem, não jogue a sua vida fora por coisas tão pequenas, né? Às vezes, sabe, eu vejo pessoas maravilhosas, pessoas com dons maravilhosos, com capacidades, e às vezes se perdem por causa de uma coisa tão pequena, né? Jogam, sabe, tipo, a família, o seu trabalho, a sua relação de amizade, a sua filiação, tantas coisas bonitas jogam fora porque perderam a fé, né? Perderam a esperança, e aí desistem de si mesmas. Não é fácil, complicado, mas a gente tem esperança, né, que Exatamente. a gente possa ter aí um futuro e dias, né, próximos, quem sabe aí de amor, né, que o amor volte ao coração de todas as pessoas, né, e que a gente tenha um pouco de paz em meio a tanto caos que a gente vive rotineiramente. Padre Maurício, obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Então, que Deus abençoe vocês, e eu quero desejar isso. Claro. Uma feliz Páscoa. Viva essa alegria da ressurreição e da presença do Senhor. Amém. 12:03.